Olá, como é que está a sua percepção atual sobre ética? Eu falo sobre todos os aspectos. A ética no relacionamento familiar, a ética entre amigos, a ética na sociedade como um todo, a ética interempresarial, ou seja, nas relações de negócio, a ética no meio político. Não é? A ética nunca esteve tão em evidência quanto nesse momento tão turbulento que nós estamos vivendo. Você não acha? E você anda meio decepcionado, né? Eu também. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Não saia daí. Que tal nós começarmos a falar sobre a origem dessa palavra e falar sobre o conceito de ética? Afinal, o que é ética? De onde ela veio? O que nós temos é o seguinte: a origem dessa palavra, chamada de etimologia, é uma origem que trata essa palavra como ethos. Ethos significava, no grego, ética. E os gregos reproduziam o ethos como aquela pessoa de moral, aquela pessoa de bons costumes, aquela pessoa que era portadora de caráter, aquela pessoa que tinha um modo de ser adquirido ou conquistado por hábito do dia a dia. Então, isto era a característica de pessoas que tinham ethos. Significa que eram pessoas éticas. Ok? Muito bem. Portanto, a ética, ela diz respeito a um comportamento humano que é construído histórica e socialmente a partir de exemplos. E também a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde eles nasceram e onde eles viveram. Então existe muito esse tipo de influência. E também existe uma correlação entre três palavras: a ética, a moral e o caráter. Os três têm conceitos diferentes, tá certo? O que é ética, então? A ética, ela na verdade, a concepção dos princípios, a concepção de valores, a concepção de diretrizes de conduta e que nós decidimos adotar. Ou seja, a ética é uma escolha pessoal. A ética você adota e não tem influência de ninguém. A princípio, você é que adota e escolhe aqueles princípios, ou seja, aqueles valores. E aí você cria, teoricamente, não é, a ética sobre o seu conceito. E o que é moral? Moral é quando você coloca isso em prática, quando você pratica esses valores, você pratica essas diretrizes. A moral também é conhecida como a ciência dos costumes, tá certo? E o caráter também é conhecido como índole. O caráter é uma coerência entre moral e ética, ou seja, a teoria e a prática. Quando você diz que é algo e pratica aquilo que você diz que é. Isso chama-se demonstração de caráter. E o caráter, ele é, na verdade, o seu cartão de visitas, né? Ele é o reflexo das influências que você teve dos seus pais, dos seus amigos, de professores e de todas as pessoas que foram moldando, não é, o seu caráter desde a sua infância, tá certo? E o caráter está apoiado em 6 pilares. Esses pilares não estou colocando em ordem de importância, apenas citando cada um deles. Por exemplo, o zelo, né? O caráter é demonstrado pela forma com que você é gentil com as pessoas. Aliás, gentileza atrai gentileza, muita gente conhece esse conceito, não é? Que você zela, conserva suas amizades, conserva os seus relacionamentos. Isso chama-se zelo dentro do conceito de caráter. Um outro conceito também dentro do caráter, que é um outro pilar importante, é a cidadania. É que você respeita as leis, você respeita as regras, as normas que são estabelecidas. Isso é conhecido nas empresas como compliance. O compliance é o respeito pelas regras, pelas leis. As empresas respeitam muito o compliance e utilizam muito o compliance como uma forma de respeitar as leis, respeitar as normas. Um grande especialista em ética política, Mahatma Gandhi, ele disse uma frase que ficou muito conhecida: o respeito é como a pessoa se comporta na sua frente e o caráter é como ela se comporta na sua ausência.
Uma expressão muito interessante, não? Muito bem. Outro tipo de pilar, ou outro pilar importante, chama-se responsabilidade. Dentro do conceito de ética, moral e caráter, no caso da responsabilidade, é você honrar os compromissos, sendo responsável por você mesmo, e isso pode influenciar e despertar a confiança de outras pessoas das quais você convive, não é? Isso chama-se a responsabilidade. O quinto pilar chama-se senso de justiça. É o pilar que se refere ao tratamento igualitário com as pessoas, não é? Como disse Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês dos anos 550 a.C., quando ele disse: não faça aos outros o que você não deseja que lhe façam. Certo? Muito bem. E finalmente o sexto pilar, que é o pilar da sinceridade. O pilar da sinceridade, ele trata da perseguição da verdade, ou seja, não faça promessas que você não possa cumprir e evite falar mal das pessoas. Cuidado, isso pode voltar contra você. Então, a ética também ela tem muito a ver com outros elementos, né? Por exemplo, a qualidade. Quando você tem uma frase que diz assim: fazer certo as coisas certas, ou seja, fazendo as coisas com qualidade, não é? Que são as coisas certas, nós vamos estar demonstrando o caráter no campo ético. Então, as pessoas que fazem qualidade, não é? Que fazem as coisas certas, elas normalmente despertam ou demonstram caráter dentro desse campo, que é o campo da ética. Não é? A ética também tem correlações empresariais, chama-se ética empresarial. E ela tem muito a ver com a cultura da empresa. E a cultura da empresa tem tudo a ver com os princípios e com os valores dos seus dirigentes, não é? Pessoas que comandam a empresa. Então, os valores dessas pessoas, os princípios dessas pessoas, eles são doados para a empresa. Quer dizer, a empresa passa a ter ética na medida que os seus dirigentes são éticos. Então, existe essa correlação muito próxima. E você percebe que existem algumas empresas que têm grandes demonstrações éticas, né? Você pega, por exemplo, um caso de uma grande multinacional, uma gigante do segmento de saúde, né, mundialmente conhecida. Ela tinha e ainda tem um medicamento que é um medicamento analgésico muito conhecido, e houve um caso nos anos 80 em que um criminoso, não é, numa farmácia, injetou um veneno poderoso chamado cianureto. E 7 pessoas que fizeram uso daquele remédio vieram a óbito. E a empresa foi para a justiça, não é, para se defender, porque não foi ela provava que não tinha esse produto na concepção desse analgésico, e no fim terminaram descobrindo quem foi o culpado disso. No entanto, a empresa, por uma questão ética, ela retirou todos esses produtos das prateleiras do mundo inteiro. Tomou um prejuízo de $50 milhões para mostrar à população de que ela estava atenta, para que a população entendesse que ela não tinha culpa neste crime, certo? E aí o produto voltou ao mercado e voltou com a confiança de todos os clientes. Então isso é uma demonstração ética e muitas empresas têm exemplos interessantes. Vale lembrar que existe uma expressão chamada liability. Essa expressão ela está dentro do campo ético porque ela significa a responsabilidade civil e a responsabilidade legal que as pessoas têm, principalmente as pessoas que produzem determinados produtos, tanto de bens quanto serviços, né? Esses produtos, as pessoas têm responsabilidade civil sobre ele. Por exemplo, em dispositivos ortopédicos, né? E de implantes, né, de produtos que são implantados em pessoas, você pega não só no campo da saúde, mas no campo aeroespacial, a responsabilidade de um funcionário que produziu uma determinada peça que pode eventualmente ser a causa de um acidente com o falecimento de muitas pessoas. Então isso chama-se liability, a responsabilidade de quem produz sobre aquilo que está fazendo, não é? A responsabilidade civil e legal chama-se liability. É bom estar atento com relação a esse processo. Outra coisa com relação à ética também é que a ética é descrita em códigos nas empresas, né? Chama-se registro de intenções. E as empresas têm o seu código empresarial, muitas empresas têm, aliás, todas deveriam ter,
né? O seu chamado código de conduta, o código de ética, onde ela registra suas intenções em relação aos seus clientes, em relação aos seus fornecedores, em relação aos funcionários, até em relação à própria concorrência, né? E também existe um código de intenções, que é o chamado código profissional, também conhecido como deontologia, que é o registro de deveres e obrigações profissionais. Então existem hoje os códigos de ética do engenheiro, do psicólogo, dos médicos, né, e de outras profissões, né? Isso é uma forma interessante de demonstração dos princípios, demonstração das intenções éticas dos profissionais e das empresas perante o mercado. Concluindo, toda a ética, se nós olharmos toda essa história da ética e todos esses conceitos, nós vamos chegar à conclusão que tudo se baseia no respeito pelo espaço das pessoas, dos outros, não é? E esses passos, eles se iniciam por 4 expressões, não é? 4 expressões inicia todo esse procedimento que nós estamos falando. E essas 4 expressões, muito simples, são: por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado. Então, começando por estes valores, eu acho que nós damos os primeiros passos em relação à ética. Fica aqui uma frase de um filósofo do século XVIII, um alemão chamado Immanuel Kant. E ele disse o seguinte: tudo que você não puder contar como faz, não faça. É lógico que ele não se referiu nem ao sigilo e nem se referiu à sua privacidade. É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.